Eu não sei nem por onde começar, bichinha. Bom, eu me chamo Evelyn e eu sou a Cenourinha. Se você não me conhece, agora você vai começar a conhecer, porque hoje eu vou contar toda a minha história pra você. Eu quero produzir mais conteúdo aqui pro YouTube. E pra isso, eu quero começar da maneira certa, que eu sempre quis. Então hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história e como eu me tornei a Cenourinha, pra gente iniciar com chave de ouro. E atenção, amiga, pra você que gosta de mim, vai ter conteúdo aqui no canal toda terça, quinta e sábado. É isso mesmo, bichinha! Eu já tenho vários quadros aqui, ó, na minha cabecinha, tem quadro que eu já tô começando. Então assim, eu quero ver você junto comigo aqui no canal pra gente fazer essa bagaça crescer. Bora? Eu me chamo Evelyn Thalia, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu nasci lá e fiquei lá até os meus 6 anos. Quando eu fiz 6 anos, meu pai separou da minha mãe e a gente veio morar em Alcinópolis, que é uma cidade que tinha na época mais ou menos 2.000 habitantes. Então, eu cresci aqui, numa cidade do interior, até os meus 15 anos. Quando eu fiz 15 anos, eu já não tava querendo mais ficar aqui porque não tinha trabalho, não tinha faculdade, era tudo isso que eu queria. Trabalhar e fazer faculdade. E eu decidi ir morar com meu pai em Campo Grande. Em resumo, deu tudo errado, porque meu pai já tinha uma outra família e eu já não me cabia naquela situação, sabe? Eu não sei explicar. Então eu sempre achava que tava incomodando, eu não comia direito, eu não queria atrapalhar, eu sempre ficava mais na minha, enfim, eu passei alguns perrengues lá na casa do meu pai, em questão assim de convivência mesmo, sabe? A gota d'água pra mim foi um dia que meu pai ia viajar, ele já tinha se programado com a família dele pra viajar pro mar, não sei, alguma coisa assim, e eu pedi pra ele ficar na casa dele sozinho. Eu falei, não pai, já que você vai viajar, eu vou ficar aqui tranquilo, porque eu tenho que estudar, é mais fácil, eu tinha curso na época. E aí eu falei pra ele, não, eu vou ficar aqui. Só que ele não queria que eu ficasse lá. Ele falou, não, você não pode ficar aqui sozinha. E não dava, sabe, não explicava por que eu não podia ficar sozinha. E aí uma hora ele soltou, porque você vai gastar muita energia se você ficar aqui. E eu me senti tão mal com aquilo, sabe, parece que eu tava realmente incomodando. Aí eu falei, não, então tá bom, eu vou pra casa da minha tia. Só que mal ele sabia que eu não ia voltar mais pra casa dele. Sim, amiga, rancorosa, né? Mas o que acontece? Naquele dia eu me senti tão mal, mas tão mal, parecia que eu tava incomodando demais. Então, quando eu falei que eu ia pra casa da minha tia, eu já pedi pra ela se eu podia morar com ela. E eu falei, tia, não tá dando certo, eu acho que o meu pai não gosta muito de mim, então eu posso morar com a senhora? Daí ela deixou. Então, quando eu arrumei a mala, até então ele não sabia o que estava acontecendo, porque eu não falei, eu sou essa pessoa, eu decido e faço quietinha. E foi isso que eu fiz, tentei pegar todas as minhas roupas, coloquei em 2 malas, e na época meu pai falou, por que você tá levando tudo isso? Nem precisa, a gente vai voltar em breve. E aí eu falei, não, eu vou levar. E aí eu levei as 2 malas que eu conseguia levar no ônibus. E eu lembro que meu pai falou assim pra mim, não, deixa que eu te levo. Eu falei, não, não precisa, eu vou de ônibus. Eu fui de ônibus, na força do ódio, levando 2 malas pesadíssimas. E foi isso, menina. Fiquei na casa da minha tia e eu lembro que minha mãe me ligou e falou assim, você não vai voltar pra casa do seu pai, Evelyn? Eu falei, não, mãe, não vou voltar. Eu fiquei muito triste e não quero mais voltar. Aí ela falou assim, na hora que você saiu, ele chorou. Só que assim, eu não sentia verdade nisso, sabe? Eu realmente achei que não ia fazer diferença eu estando lá na casa dele. Então, por isso que eu fui morar na casa da minha tia e de lá eu não saí. Por enquanto, né? Porque tem muita coisa pra acontecer. Fiquei na casa da minha tia durante um tempo, mas morar de favor é um negócio muito complicado. Porque uma hora ou outra você vai sentir que você tá incomodando. Porque você tá incomodando, você tá na casa de alguém, morando de favor, e a pessoa não tem o dever de te sustentar, entendeu? E a minha tia já tinha 4 filhos. Então tinha uma certa dificuldade ali, eu já tava sentindo. E eu lembro que meu tio, na época, ele danou com a gente, né? Ele falou, você tem que arrumar um serviço, só fica coçando aí. E eu, na época, só estudava e fazia curso, né? E o meu curso já tava finalizando e eu só ia estudar. E eu fazia um curso de como é que chama? Atendente de farmácia, porque meu pai falou que eu ia arrumar serviço mais rápido, aí ele pagou esse curso pra mim e no final arrumei foi nada. Mas enfim, meu tio falou pra mim, não, levanta a bunda, deu uns trocados pra gente, falou assim, imprime um currículo, se vira e vai achar um emprego aí com seu primo. E aí fui eu, né? Eu era bem nova, eu tinha 16 anos, e eu não ia conseguir emprego com 16 anos, né? Então o que eu e meu primo a gente fez? A gente imprimiu os currículos na Lan House e a gente saiu da Lan House e foi a pé até o mercado
atacadista. Porque como era um mercado grande, a gente pensou, bom, eles vão precisar de alguém, entendeu? Então, se pá, contrata a gente. E aí a gente foi a pé, gastamos 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, porque era muito longe mesmo. Porque a gente não tinha dinheiro pra passe, o tio deu só pra tirar currículo. Mas na época eu acho que ele não achou que a gente iria tão longe. Eu acho que ele pensou assim, eles vão só entregar aqui no bairro e pronto. Mas a gente foi no mercado atacadista, olha a coragem. E acredite, essa caminhada valeu super a pena porque eu consegui um emprego. Eles me chamaram, eu fui na entrevista, eu fui a pessoa mais animada daquela entrevista. Gente, eu não calava a boca. Hoje eu penso, cara, como que eles me contrataram? Porque eu falava o tempo inteiro que eu queria trabalhar, que eu tava feliz, e eu era a pessoa mais empolgada e eu fui efetivada pra trabalhar no atendimento. Mas no final, eu acabei trabalhando de tudo um pouquinho lá no mercado. Eu era empacotadora, atendente, ajudava as meninas da frente de caixa ali, fiscal, pegava carrinho, menina, ficava na balança do hortifruti, eu fazia de tudo, porque eu era muito proativa, era meu primeiro serviço numa cidade grande, então eu queria mostrar que eu sabia trabalhar, entendeu? Só que começaram a surgir alguns probleminhas e eu não vou, assim, entrar em detalhes porque são bem coisas pesadas, sabe? Mas como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito, assim, empática, gostava muito de conversar, de ser proativa, eu tive alguns probleminhas justamente por conta da minha personalidade. E lembrando que eu vim de uma cidade do interior, então a gente não tinha muita malícia. E eu passei por algumas situações no mercado um pouco assim pesadas que me deu uma reprimida e eu comecei a ter alguns probleminhas de ansiedade. Até então era uma coisa muito leve, porque eu nem sabia o que era isso, eu só ficava com falta de ar, uma tontura. Mas eu perdi um pouquinho da minha essência por um período, mas a gente não consegue mudar quem a gente é, não adianta. Então acabou que uma hora ou outra eu voltei a ser aquela pessoa empolgada, animada, proativa, então eu fazia de tudo lá. Eu ajudava na frente de caixa, eu ajudava no atendimento, eu ajudava o RH, então eu sempre fui muito proativa e ajudava todo mundo. E na época eu ainda morava com a minha tia, só que já não tava dando mais certo, né? Eu precisava mudar, mas eu não tinha condição, eu recebia R$600. Então não tinha como eu pagar aluguel, pagar água, luz, comprar, fazer compra. Então não tinha como eu sobreviver sozinha e eu não queria voltar para Alcinópolis. E aí a minha mãe foi para Campo Grande e alugou uma casa. Então foi morar eu, a minha mãe, a minha irmã Raíra, que tem deficiência, e a minha irmã Gênia. E a gente foi pra casa, né? Até então eu fiquei muito feliz, mas aos pouquinhos eu vi que não foi uma boa escolha pra minha mãe. Ela não gostou de tudo aquilo que ela tava vivendo. Imagina uma pessoa viver... Acho que minha mãe vivia o quê? 20 anos aqui? 10 anos? Ai, nem sei, sou horrível de conta, menina. Vivia numa cidade do interior há muito tempo. Então quando ela foi pra Campo Grande, ela sentiu um baque gigante. Ela não conseguia morar mais lá. Tanto por ela, pra achar serviço e tudo mais, quanto pra minha irmã, Raíra, que tem deficiência. Então era muito mais difícil a carga horária e tudo, sabe? Então a minha mãe sentou comigo e com a minha irmã e perguntou se ela podia ir embora e ela ia deixar a gente lá. E a gente falou, não mãe, pode ir que a gente vai dar um jeito. Na época minha irmã já estava trabalhando e ela trabalhava num lugar que pagava muito bem. Então ela conseguia pagar as dívidas de casa e eu conseguia dar uma forcinha, porque eu não recebia bem, eu trabalhava como menor aprendiz ainda. Então eu trabalhava como menor aprendiz, a minha irmã trabalhava num posto de saúde e mesmo assim não tava dando pra se manter, amiga. Tava ruim. Aí a gente chamou uma amiga nossa pra morar com a gente, só que, menina, foi uma complicação, mas no final deu tudo certo. A gente mudou pra uma outra casa, porque nós três, a gente não tava conseguindo se manter, porque era tudo muito caro, aluguel, água, luz, internet, alimentação. Aí, a gente, doida demais, pensou, vamos alugar uma casa mais barata. E aquela coisa, né, amiga? O barato sai caro. A gente foi morar numa casa que era uma casa com quintal. Era 3 casas numa casa só. Era 3 casas num quintal só. E era bem mais barato por conta disso. E a gente ficou com a casa mais feia que tinha, que não tinha nem janela. Quer dizer, a janela tinha, o buraco tinha, só não tinha a janela, entendeu? Aí a gente colocou pano. Na época, o meu pai, ele ficou bem presente, porque eu acho que ele ficou com peso na consciência daquilo lá que aconteceu no passado, sabe? Então ele começou a ajudar muito a gente. Na época que a gente foi ver a casa pra mudar,
Eu lembro que eu chorei, a minha irmã ficou muito abatida também, e meu pai, ele falava assim, não, fica tranquilo, a gente vai pintar aqui, ó, vai ficar bonito demais, e a casa caiu nos pedaços. Logo essa amiga minha mudou, porque acho que ela foi namorar, sei lá que rolo que deu, não lembro mais, faz muito tempo. E aí ficou eu e a minha irmã e eu comecei a ter crise de alergia. Tipo, como fazia muito frio, né, não tinha janela, só tinha pano, eu comecei a ter como chama aquele negócio? Ah, esqueci o nome, menina. Que ficava tudo vermelho, assava. É um trem doido. Aí a gente teve que sair dessa casa barata e pegar uma casa mais cara que tinha janela, pelo menos, né? Depois de tanto perrengue, eu e minha irmã começou a se ajeitar ali e eu ia ser efetivada, porque o meu contrato de menor aprendiz tinha acabado. Então eu ia voltar como adulta e contratada mesmo, normal, sabe? E eu fiquei tão feliz porque de 10 menor aprendiz, de 10 que eles contrataram, só uma que ia ser efetivada ia ser eu. Então assim, eu fiquei tão empolgada porque eu sabia que eu fiz por merecer, eu trabalhava demais, eu fazia, sabe, de tudo. E o melhor é que eu não ia entrar como operadora de caixa, porque geralmente quando você trabalha ali no mercado, você vai com cargos menor, tipo empacotador, operadora de caixa, balança. Só que não, como eu já ajudava as meninas ali na frente de caixa, eu ia entrar como fiscal. E sério, gente, eu fiquei tão feliz. Eu lembro que acabou meu contrato, eu dei tchau pra todo mundo e eu falei, calma gente, que eu vou voltar. E eu peguei o meu salário e fiquei ruiva, inclusive, cortei o cabelo curtinho e fiquei ruiva porque eu queria voltar com estilo. E aí, bichinha, cortei o meu cabelo, foram acho que 2 meses, eu voltei pro mercado e eu tava toda empolgada, eu falei, bom, agora eu vou começar na frente de caixa, vai ser incrível. Aí cheguei lá, recebi a grande notícia que eu não ia trabalhar na frente de caixa mais, porque aconteceu alguma coisinha lá dentro que eles não podiam me contar. E eu fiquei sem chão, eu fiquei assim, desolada, eu fiquei sem entender o que tava acontecendo. Eu falei, gente, não, é porque já tava combinado, eu ia entrar na frente de caixa, vocês não gostaram, vocês acham que eu não consigo trabalhar lá? E eu já trabalhava lá, então não tinha porquê, entendeu? Depois de um tempo eu descobri que eu só não entrei como fiscal porque a subgerente na época falou que eu era muito nova pro cargo. E ela simplesmente, pegou pela minha idade, ela não deixou me subirem de cargo justamente porque eu era nova, eu tinha 18 anos. E geralmente quem pegava esse cargo de fiscal tinha uma idade um pouco maior, porque é um cargo de responsabilidade. Você lida com dinheiro, você lida com funcionário, né? Porque as operadoras ali de caixa, e também com cliente. Então tem que ter uma maturidade muito grande. E ela achava que eu não tinha, porque ela pensava que eu morava com os meus pais. E sim, amiga, ela pensava isso, porque depois ela me soltou uma coisa que eu fiquei assim, não, senhora, não, eu não tô ouvindo isso aqui, não é possível. Na época, eu fiquei muito chateada e eu não queria voltar, mas eu precisava do serviço, então eu voltei como terceirizada. Eu pedi pra entrar como terceirizada, porque eu ia tentar arrumar um outro serviço. Só que nessa época, amiga, tanta coisa aconteceu. Eu já tinha feito 18 anos, já tinha entrado na faculdade, então eu precisava do serviço pra ficar viva. Então, no final, eu acabei aceitando ser efetivada depois de 3 meses. Nessa época, depois de tanta coisa que eu tinha passado, tanto estresse, eu já tava ruiva, porque quando eu tava como menor aprendiz, eu tinha um cabelo preto. Quando eu voltei pro mercado de novo, que eu fiquei 2 meses fora, né, porque acabou o contrato, daí eu ia voltar, eu cortei o cabelo curtinho e fiquei ruiva. E eu lembro que um moço que trabalhava com a gente, ele me chamou de mulher cenoura, e isso ficou na minha cabeça. E por conta de tanto estresse que eu passava no serviço, né, de tudo isso que estava acontecendo na época, eu criei a página Cenourinha no Facebook pra tentar desvincular um pouquinho desses problemas que eu tava tendo. Eu já tinha começado a ter problemas de ansiedade, né, por conta do serviço mesmo, de tudo que eu já tinha passado lá. O jeito que eu achei pra mudar essa situação era fazer vídeo de maquiagem, de cabelo, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito de conversar. Então foi daí que surgiu a página Cenourinha no Facebook. Eu lembro que eu entrei como terceirizada porque eu não queria ser efetivada, mas como eu realmente precisava do serviço, eu pedi depois de 3 meses pra ser efetivada. Então eu fui efetivada e comecei a trabalhar no mercado. Mas como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito proativa, então no final das contas eu nunca trabalhei assim exatamente como operadora de caixa, era sempre atendimento, fiscal. Então o trabalho que era pra eu fazer, né, quando eu voltei
de novo pro mercado, eu tava fazendo, só que eu não tava recebendo o salário que eu deveria por isso. E eu não tava nem ligando, eu só queria trabalhar naquilo que eu amava, sabe? Eu não gostava de ficar sentada no caixa, eu queria ser mais proativa pra fazer isso, entende? Só que eu comecei a sofrer alguns probleminhas com as minhas colegas de serviços, que elas tinham a mesma função que eu, mas não faziam a mesma coisa que eu, então elas começaram a ficar muito bravas, porque elas achavam que eu estava sendo privilegiada. E eu entendo isso, tá? Hoje em dia eu entendo que realmente, se você tá de longe, você pensa isso, mas eles não sabiam de todo esse contexto que tinha acontecido, sabe? Eles não sabiam da história. Então, eles começaram a pegar muito no meu pé e aí as meninas foram obrigadas a me deixar só no caixa. E isso pra mim, amiga, foi a gota d'água, porque eu odiava ficar no caixa. Eu não gostava de ficar só sentada, isso me dava uma agonia gigante. Então eu lembro que eu comecei a ter várias crises de ansiedade, muito, gente, sério. Uma vez eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo, pra um cliente. E eu lembro que eu comecei a ter essa crise e eu não parava, então eu chorava e ria ao mesmo tempo. Olha que doida! E aí eu lembro que eu cheguei na minha chefe rindo e chorando e falando assim, olha, eu acho que eu não tô bem hoje, eu posso ir embora? E ela ficou assim, eu vou te levar na sua casa, né? E ela me levou em casa, porque ela viu que eu realmente não tava muito bem. E daí, amiga, só foi ladeira abaixo. Aí que eu comecei a ter mais crise e eu me apeguei muito à página. Então eu fazia muito vídeo de maquiagem, muito vídeo de cabelo e eu postava mesmo e não ligava, sabe? Eu editava os meus vídeos no horário do intervalo, porque olha que loucura que era a minha vida. Eu já tinha começado a faculdade, então eu estudava das 7 da manhã até as 11. Das 11 eu ia direto pra casa, chegava lá em casa, dava tempo só de tomar banho e eu não comia, tá? Eu tomava banho, ia direto pro serviço, chegava no serviço 2 horas e nesse tempo que eu me arrumava pra ir pro serviço, eu sempre fazia uma maquiagem e gravava. Então eu já gravava o meu vídeo, ia trabalhar, chegava no serviço, entrava. Aí eu ficava até as 4 sem comer, comia 4 horas, aí eu comia, editava o meu vídeo, ia trabalhar de novo, saía 10h20 da noite e aí chegava em casa meia-noite. E aí quando eu chegava em casa, às vezes eu fazia um vídeo, às vezes não, dependia do meu cansaço. Mas geralmente eu fazia muito, tá? Gente, sério, eu gravava demais o tempo inteiro, porque eu tava sempre triste, então eu queria ficar feliz. E o que me deixava feliz era fazer vídeo, era me maquiar, era isso. Então eu comecei a ter uma carga horária muito pesada, a ponto assim, chegou uma época que eu parei de ir direto pra casa, eu ia direto pro serviço, dormia no banheiro e sério, eu era muito magra, gente, sério, hoje em dia eu vejo, eu falava, gente, passava fome, bichinha, hein? Porque eu não pedi ajuda pra minha mãe, não pedi ajuda pro meu pai. A minha irmã, ela ganhava mais que eu, porque ela trabalhava num posto de saúde, então ela tinha uns riscos lá, então ela ganhava bem. E eu não queria atrapalhar, eu sempre tive isso comigo, eu não quero atrapalhar, então eu ficava sem comer, já desmaiei no ônibus, indo pra faculdade, porque acordava muito cedo, não comia uma vez por dia. Então eu passei muito perrengue por conta disso, sabe, de achar que tava incomodando. E como eu não queria incomodar ninguém, eu ficava sem comer e aguentava, porque eu só comia no mercado, porque no mercado eles davam refeição pra gente. Era um vale de, se eu não me engano, R$40 ou 60, um vale de R$60 mais alimentação lá, então você podia comer lá. Então eu sempre comia lá, eu comia uma vez por dia. E aí essa carga horária ela ficou durante muito tempo. Eu nem me admiro, amiga, de ter desenvolvido gastrite nervosa, tá? Porque o tanto que eu me alimentava mal não tava escrito. Eu fiquei um tempo como operadora de caixa, mas logo em seguida eu já não queria mais aquilo. Eu falei, não, gente, eu não quero mais, eu não aguento mais. E eu pedi pra ir pra cafeteria, que tinha liberado uma vaga. E a única coisa que não podia fazer na cafeteria era passar maquiagem. Ai, meu Deus, por quê? Por que minha vida tava tão difícil? Parece que é uma provação, bichinha. Eu lembro que na época eu pensei, gente, eu amo muito maquiagem. Se eu parar de maquiar, eu vou ficar doida, porque era isso que me dava um conforto. Olha o migué. Eu falei assim, não, eu não vou passar mais maquiagem, mas eu passava assim, tá? Eu ia trabalhar maquiada porque eu precisava gravar os meus vídeos, então eu fazia maquiagem pra ir trabalhar. E aí chegava lá, eu tinha que tirar maquiagem, porque não podia, era ali, eu mexia com alimento, então querendo ou não, eu tinha que tirar quando eu chegava do serviço. Levei advertência por ir maquiada. É, menina, daí pra pior. E assim, lá assim, era muito bom, porque eu nunca fiquei parada. E eu sou uma pessoa muito proativa, então eu gostava de fazer várias funções ao mesmo tempo. Eu atendia, lavava louça, assava salgado, fazia tudo. E como eu era muito nova, acabava que as outras senhoras, né, que trabalhavam ali, que eram um pouco mais de idade, montava demais.
E aí chegou uma hora que eu já não aguentava. Eu falei, ó, isso aqui não tá legal, vocês estão agindo de má fé. E aí começou a ter várias brigas, né? Porque eu comecei a me impor. Porque eu já tava chateada, muita coisa acontecendo. E elas colocando eu pra trabalhar, elas ficavam sentadas, cara. E eu ficava assim, oh, cebosa! E aí eu lembro que na época eu fui parar eu fui parar na gerência, né? Que a subgerente, lembra dela que não deixou eu ser efetivada como frente de caixa? Ela chegou pra mim e falou assim, Evelyn, eu sei que você tá estressada. Eu falei, não, você não sabe. Você não sabe o que eu tô passando. Ela, não, mas me conta, me fala. Eu falei, olha, eu tô fazendo faculdade, eu tô tentando não pegar DP, eu não consigo estudar, eu chego aqui, é um inferno na minha vida, esse pessoal não ajuda a gente a trabalhar, só complicação na minha vida. E aí ela chegou, ela olhou pra mim e falou assim, por que você não larga o serviço? Faz igual a minha filha, só estuda. Gente, sério, na hora que ela falou isso, não, eu não acreditei. Eu juro pra vocês que eu dei risada, eu falei... Falei assim, olha, eu não sei se você sabe, mas eu moro com a minha irmã e a gente banca a casa sozinha. Sim, a gente paga aluguel, luz, então eu dependo desse serviço, infelizmente. E ela ficou tão sem graça que ela não sabia onde enfiar a cara. Ela falou, não, então tá bom, então, só tenta não ficar tão estressada no serviço. Eu falei, vou tentar. Com fogo no olho, menina. Nessa época, eu lembro que eu comecei a me relacionar com o Sávio, que é o meu marido atualmente, e eu já tinha saído de um relacionamento um pouco mais complicado, que eu tinha passado muita coisa nesse relacionamento, aceitado muita coisa, porque foi o meu primeiro namorado, né? Então a gente aceita muita coisa sem entender. Então nessa época eu já tava indo traumatizada de namoro, de tudo pro Sávio. E eu lembro que o Sávio, ele foi um ponto bem forte pra mim, porque eu tava muito triste na época, sabe? Oi, vou chorar. Eu tava triste com o serviço, na época, como eu sempre fui, as pessoas sempre confiavam demais em mim, né? Eu acabei arrumando um serviço pro meu namorado na empresa. E aí ele terminou comigo e ele continuou trabalhando lá. Menina, foi um trem complicado. Então, assim, inclusive uma dica, não arrume serviço pro seu namorado, tá? Porque se você largar no serviço, amiga, dá ruim, tá? Porque depois o pessoal fica fuxicando a sua vida. Então começou a ter vários problemas assim no serviço. E eu lembro que uma coisa que me tirou de tudo isso foi o Sávio. Porque eu já tava me sentindo mal, eu saí dessa relação assim, amiga, acabada. E eu lembro que eu sofri durante muito tempo. E quando o Sávio surgiu, ele foi o meu ponto de paz, sabe? Ele que me deu apoio. E quando a gente começou a namorar, eu achei até estranho, porque eu não tava acostumada com tanto carinho que Sávio tinha comigo. Eu não sei explicar, foi assim... Uma outra coisa, nessa época eu lembro que eu gravava vídeo e esse outro relacionamento meu, ele falava assim que eu tava gastando meu tempo. Eu falava, não, você pra que você tá fazendo isso? A sua maquiagem nem é tão boa, você nem se maquia tão bem, tal fulana se maquia melhor que você. Então ele falava esse tipo de coisa. Quando eu comecei a namorar com o Sávio, eu tinha medo de mostrar a minha página, porque no outro relacionamento já tinha sido, entendeu? A pessoa não me motivou, ela só piorou a situação. Então, quando eu comecei a namorar com o Sávio, eu não contei pra ele, só que ele já sabia. Só que ele não falava, né, porque ele achava que eu tinha vergonha e ele não queria se envolver. E aí um dia eu tava muito triste, sabe? Daí eu falei que eu não ia fazer mais, soltei sem querer. Daí ele, não, você vai fazer sim? Não, você tem que fazer, você é muito bom no que você faz. E eu fiquei assim, como você sabe? E ele me acompanhava, ele seguia tudo, sabe? Tudo que eu fazia, ele tava lá, ele era o primeiro a ver. Então, na hora que ele me falou isso, eu falei, nossa, Sávio, sério? Daí ele me deu tanto apoio, gente, sério. Ele falava assim, você se maquia muito bem, você tem muito talento, você tem que gravar, pega minha câmera. E aí ele ficava me incentivando a pegar a câmera dele, porque eu gravava só pelo celular. E eu falava, não, Sávio, eu não quero, pelo celular é mais fácil, porque eu consegui editar no meu trabalho. Não, eu te ajudo a editar. Aí ele começou, gente. Eu lembro que ele começou a cuidar da página pra mim também. E a gente ficava muito empolgado fazendo tudo isso junto, sabe? E o Sávio, ele sempre foi muito esperto. E um dia ele falou pra mim, Evelyn, a página monetizou. E eu falei, como assim? O que é monetizar? Eu nem sabia o que era isso. E ele falou, você vai ganhar dinheiro se você fazer vídeo. E eu falei, eu já faço isso. Então pronto! Posso largar o serviço? Brincadeira. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. E tanto que o nosso primeiro dinheiro foi 1 centavo.
de dólar. Eu tava rica, meu Deus. Eu falei, nossa, sabe, que legal. Na época eu já trabalhava no mercado, eu já tava trabalhando na cafeteria. Então, isso me deu um gás. Aí que eu comecei a fazer mais vídeo. E aí o Sábio começou a me ajudar. Eu comecei a gravar na câmera alguns vídeos, outros não. E o Sábio, ele me apoiava tanto que ele fez um ring light. Ele fez um ring light de cano. Sim, gente, ele fez um ring light de cano, que na época a gente não tinha dinheiro. E bem nessa época eu ia muito pra casa do Sávio. Tanto que eu deixei de ir pra minha casa, ia só pra casa do Sávio. A minha irmã já tava namorando, quase casando. Então eu mais ficava na casa do Sávio do que na casa dela. E quando eu fui pra casa dela, que na verdade era minha também, porque eu pagava as contas, eu cheguei lá, ela tava já casada, né? E aí ela falou, Evelyn, você vai morar aqui mesmo? Porque você tá pagando as coisas e não tá aqui? Aí eu falei, acho que eu vou mudar, né? E aí o Sábio, gente, ele era louco pra eu mudar pra casa dele. Eu falava, Sábio, eu tinha medo, né? Porque eu pensava assim, e se um dia ele não gostar mais de mim e me largar na rua? O que eu vou fazer? Olha o pensamento da pessoa. E aí um dia eu falei pra ele, Sábio, mas se você largar de mim, eu vou morar onde? Ele, não, fica tranquila, vem morar comigo. Aí ele foi na minha casa, ele chamou um amigo dele, daí o amigo dele foi numa caminhonete, pegou todas as minhas coisas, levou pra casa dele e a gente casou. Foi de jeito, amiga, sob pressão. Nessa época que a gente juntou, eu já não aguentava mais trabalhar no mercado. Eu já tinha passado por muita coisa, eu já tava muito estressada. E foi o dia que o Sábio falou assim pra mim, procura um serviço, Evelyn, tenta procurar um serviço, tenta procurar outra coisa, você gosta muito de maquiagem. Tem uma loja que abriu agora, passa lá, entrega um currículo, você não vai mudar muita coisa na sua vida, faz isso. E aí, gente, acredite, eu entreguei o currículo e no dia a moça, ela gostou tanto de mim que ela me efetivou, tipo, ela falou, não, eu vou te contratar. E eu não botei fé, eu falei, moça, tem certeza que você vai me contratar, moça? Pelo amor de Deus, porque eu tô trabalhando, se você falar pra mim amanhã que você vai me contratar, eu vou pedir as contas dela. Pode pedir as contas. Eu falei, o quê? Sério? E aí eu cheguei em casa e falei assim, Sávio, eu consegui o serviço. Não foi tão rápido assim, tá, gente? Foi tipo, eu entreguei o currículo uma vez, não me chamaram. Aí o Sávio falou assim pra mim, entrega de novo. Aí eu entreguei de novo e no dia tava a gerente, ela gostou de mim. Foi bem o dia que ela falou que ela ia me contratar. Olha que incrível! E foi culpa do Sávio, tá? Aquele que ficou no meu pé, vai lá, entrega de novo, vai lá, eles não viram. E aí eles falaram que ia me contratar. E na época, gente, eu tinha uma escolha só. Eu tinha que pedir as contas e trancar a faculdade. E eu fiz tudo isso. Eu cheguei no meu serviço e falei, olha, eu vou pedir as contas porque eu arrumei outro serviço. E ninguém botou fé. Menina, virou um trem porque ninguém queria deixar eu ir embora. Aí falou, não vai embora. Aí fala com o gerente, fala com o RH. Eu falei, gente, eu quero ir embora, eu quero assinar, eu não quero trabalhar mais aqui. Eu lembro que eu saí, amiga, de lá com 10 reais. E gastei ali no salgado mesmo, porque eu comprei um salgado pra ir embora. Eu pedi as minhas contas. Quando foi uma semana, eu tranquei minha faculdade pra entrar no outro serviço, porque minha faculdade era de manhã e o outro serviço era de manhã e à tarde, que era numa loja de beleza, que é horário comercial. Então eu pedi minhas contas e fui trabalhar nessa loja. E sério, gente, no início eu pensei que foi a pior burrada que eu fiz na minha vida, porque tinha mais intriga do que quando eu trabalhava no mercado. Porque no mercado, pelo menos, as pessoas gostavam de mim e, tipo, era agradável. Era ruim, mas não era tão ruim. Então, assim, eu comecei a ficar mal e querer desistir de tudo de novo, gente, sério. Toda vez eu quero desistir de tudo, né? Falar pro Savai, não quero mais, sabe? Eu vou voltar pro mercado, lá eu consigo voltar. Se eu pedir, eles me contratam de novo. E o Sábio falou, não, larga de ser doido, você vai ficar lá e tá bom. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui aguentando assim, chorando. Eu chegava em casa todo dia chorando, porque tinha uma moça lá, gente, que era um inferno. Toda vez que ela pegava o meu caixa, ela quebrava. E aí eu não sei o que rolo que ela fazia, que ela pegava o dinheiro e uma confusão. E aí eu comecei a me impor mais. Eu falei, não, eu vou começar a fechar o caixa, porque toda vez falta dinheiro aqui. E ela fazia muita tramóia. Então por isso que eu comecei a ficar muito chateada, porque tinha que tirar do meu bolso o dinheiro. E aí, tipo assim, 50, 100 reais que a guria sumia. Eu falava, não, gente, isso aqui não é eu. E aí eu comecei a colocar rédea e o negócio começou a funcionar. Bem nessa época, a página tava indo super bem, porque eu continuei produzindo conteúdo. E como eu tinha mais tempo na parte da noite, porque eu não fazia mais faculdade, começou a fluir. E a gente começou a ganhar muito bem, já começou a ganhar um salário mínimo. Eu falei, sabe, eu posso largar o serviço. Na época, eu trabalhava e o meu dinheiro, olha como Sábio era, gente. O dinheiro que eu recebia do meu salário, eu não gastava com nada, eu só gastava comigo. Eu só dava, se eu não me engano, 300 reais de conta. O resto era tudo pra eu comprar de maquiagem pra fazer vídeo.
E eu lembro que quem bancava a casa mesmo era a mãe do Sávio, porque o Sávio também não trabalhava, ele só estudava, ele estudava o dia inteiro, porque ele fazia direito, então ele estudava o dia inteiro. Ah, não sei o que rolo que era, ele estudava o dia inteiro e ele não podia trabalhar. Então só eu que trabalhava e a mãe dele, eu ajudava nas compras e a mãe dele ajudava nas outras contas de coisa de casa, sabe? Quando o Sávio falou assim pra mim, larga o serviço e vai fazer vídeo, eu pensei assim, Sávio, mas será, Sávio? Será que a gente vai conseguir se manter? Porque sua mãe já tá bancando a casa. Como que nós vamos fazer isso aqui? Aí ele falou, não, vai dar certo. E gente, deu tudo errado. Trabalhar com internet é muito instável, né? Então a gente recebia tipo R$1.000 e depois não recebia mais. Então a gente ficou tipo uns 3 meses apertado e a mãe do Sávio pagando, porque eu realmente pedi as contas do meu serviço pra poder virar influenciadora e criadora de conteúdo, né? Só que deu muito errado. Eu lembro que na época o Sávio ligou pra mãe dele e falou assim, mãe, a gente não tem dinheiro pra bancar a casa, eu acho que a gente vai ter que vender a câmera. E aí a mãe dele falou, não, vocês não vão vender, deixa que a Evelyn tá trabalhando aí, deixa ela fazer as coisas dela que eu vou dar um jeito aqui. A mãe do Sávio pegou dinheiro com a agiota, gente, na época. Oi? Pode falar isso? Ah, não tinha jeito, menina. Aí porque tinha muita conta acumulada, né? E a gente virou aquele bolo, bichinha. Aí a mãe do Sávio pagou as contas que a gente devia, os trem. E aí começou a ficar tudo certinho, a gente começou a ganhar o dinheiro certinho porque eu comecei a produzir certinho. Aí o Sá falou, não, vamos fazer um cronograma, você vai postar vídeo dia sim, dia não. E começou a fluir, e aí a gente começou a ganhar bem. E aí foi quando eu virei a cenourinha que vocês conhecem, porque os meus conteúdos eles começaram a ficar mais frequente, eu comecei a produzir mais. E eu sempre tive problema de acne, então acredite se quiser, eu viralizei por conta das minhas espinhas. Muita gente falava mal do meu rosto e isso dava muito engajamento, gente, de verdade, isso é um fato. E eu ficava muito triste, eu sofri muito, eu pensei em desistir justamente por conta disso. Eu não gostava que as pessoas falavam da minha pele, porque eu fazia de tudo pra melhorar e eu não dava conta. Eu pensei mesmo em desistir nessa época, mas realmente não tinha como desistir, porque eu dependia daquilo ali, entendeu? Então eu comecei a continuar produzindo conteúdo e não fazia tanto vídeo da minha pele, porque chamava muita atenção. Só que chegou uma hora que, independente do vídeo que eu fazia, as pessoas elas criticavam a minha pele, porque eu tinha muita acne. E aí não tinha jeito, o vídeo ia viralizar, e aí o povo ia falar mal da minha pele, ia virar aquele rolo, e aí eu queria chorar, aí eu parei de ver os comentários, menina, virou um trem assim que eu não sei explicar pra vocês. E na época o Sá falou assim, Evelyn, não fica triste, a gente tá conquistando as nossas coisinhas por conta desse povo idiota, então não liga pra isso não. E aí eu coloquei isso na minha cabeça e falei, isso é verdade, né? Eles falando mal de mim aqui, e eu conseguindo comprar minhas maquiagens, meus trem que eu quero fazer, vou ligar pra isso não. Mas não foi tão fácil assim, tá, gente? Confesso que eu sofri pra chegar nesse pensamento. E eu lembro que eu continuei produzindo conteúdo e aí eu fiquei com mais garra. Eu falei, você quer falar mal da minha pele? Pode tomar uma preparação de pele. Toda semana eu fazia uma preparação de pele pra pessoa realmente implicar com a minha pele, porque eu já não aguentava mais. E aí foi quando, né, os meus vídeos eles começaram a ser mais entregues, muita gente começou a me conhecer. Gente, sério, tinha comentários de tudo quanto é jeito. E a página foi crescendo e crescendo e crescendo. E graças a Deus a gente conquistou muita coisa justamente pela página no Facebook, que foi onde tudo começou. Hoje em dia, né, eu posso dizer pra vocês que eu ajudei muita gente que me ajudou naquela caminhada. Eu ajudei a minha mãe, né, com aqueles perrengues todos que ela passou com a gente. Eu comprei a máquina de fazer salgado. Minha mãe, ela faz salgado e ela gosta muito de fazer isso. E máquina de salgado é muito caro, gente, muito caro, sério, eu não sabia que era tão caro até comprar uma máquina de salgado. Então, eu até me emociono. Eu comprei a máquina pra minha mãe, comprei a máquina de salgado pra ela fazer salgado, que ela sofria muito pra fazer o salgado. Comprei a máquina, então eu dei ferramentas pra minha mãe trabalhar e conquistar o sonho dela, que é, né, ter o barzinho dela, produzir o salgado dela. Então pra mim isso foi muito gratificante poder ajudar ela. Ajudei a minha irmã também, que fez parte dessa caminhada, que às vezes eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas. Ela falava assim, pode comprar, depois eu pago essa conta. Então eu ajudei a minha irmã a construir o salão dela, que ela faz unha hoje em dia, e isso pra mim também foi muito gratificante. Hoje em dia também eu ajudei muito a minha sogra, a gente conseguiu pagar algumas dívidas que ela tinha, porque ela tinha loja, então a gente conseguiu dar toda essa assistência pra ela. E agora ela que dá pra gente, né, porque a gente tá passando perrengue. Ai.
Mas enfim, eu sou muito grata por tudo isso que eu passei e ter chegado até aqui e ter virado a cenourinha que vocês conhecem. Hoje em dia a gente passa por algumas situações pesadas, né? Porque muita coisa muda, gente. Mas eu sou muito grata porque eu consegui conquistar a minha casa. Eu tenho uma chácara, eu tenho uma filha saudável. Então assim, gente, por mais que a gente tá passando por agora uns perrengues, né? Sabe que eu não posso falar. Eu ainda sou muito grata por tudo isso que eu vivi e tudo isso que eu me tornei, né? Essa pessoa. E é isso, essa é a minha história. Eu tenho certeza que eu esqueci muita coisa, porque eu sou péssima da cabeça. Mas os pontos mais importantes eu consegui trazer pra vocês sobre a minha história. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô tentando chorar, mas é difícil. Gente, foi esse meu vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho, beijinho. É nóis!